seguindo agora com a propriedade 5 e 6, né? Potência de um produto. Então, se eu tenho duas coisas se multiplicando, né? Duas ou mais coisas se multiplicando, um produto, e todo mundo é elevado a uma mesma potência. Então, se eu tenho algo desse tipo, ó, A vezes B e todo mundo é elevado a X. Veja que eu preciso desse parêntese para indicar matematicamente que ambos estão elevados a X, né? Então, quando isso acontecer, eu posso separar esse expoente para cada um dos caras. Então, isso é A elevado a X vezes B elevado a X. Ou seja, se eu tenho uma situação desse tipo aqui, 3 vezes 2, todo mundo ao quadrado, então eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso multiplicar dentro, né? 3 vezes 2 é 6, 6 ao quadrado, que é 36. Ou eu posso, se quiser, fazer 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Veja que 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. 9 vezes 4 continua o mesmo 36. Só peço que você tome muito cuidado, porque se não tivermos esse parêntese, nós iremos imaginar que isso é o mesmo que 3 vezes 4. Né? Se não tiver esse parêntese aqui nos caras, a gente vai entender que esse expoente é apenas do 2 e não das duas coisas, tá? Então esse parêntese aí é bem importante. Então na multiplicação, a gente pode separar o expoente para todo mundo. E o mesmo vale para divisão, né? Se eu tenho uma divisão, um quociente, né? Todo mundo elevado a um mesmo expoente, eu posso separar esse expoente para cada um dos caras, né? Então fica o numerador elevado a esse expoente, a elevado a x, e o denominador elevado a esse expoente, claro, para todo b, né, diferente de zero, uma vez que esse b está no denominador. Aí ele não pode ser zero, porque dividir o número por zero é algo que nós não fazemos, né, na matemática, apenas para análises, mas não para chegar em uma resposta mesmo final. E veja que com essa propriedade 6, talvez agora a ideia do expoente negativo fique mais claro para você, né? Porque 2 sobre 5, ambos elevado a menos 3, isso é como se fosse o 2 elevado a menos 3 dividido pelo 5 elevado a menos 3, né? Então você poderia raciocinar assim, que era 2 elevado a menos 3 vezes 1 sobre 5 elevado a menos 3. Né? Cada um deles elevado a menos 3. Aí esse cara aqui, ele inverte, fica 1 sobre 2 ao cubo. Porque eu matei o menos, ele estava em cima, foi para baixo. E esse cara aqui, ele vai para cima, porque como está menos embaixo, eu mato o menos dele e ele vai para cima, né? Então fica vezes 5 ao cubo, né? Então, do mesmo jeito que uma coisa pode estar em cima com um expoente negativo e ela vai para baixo e troca o sinal, ela pode estar embaixo com um expoente negativo e vai para cima trocando o sinal, né? Isso também pode acontecer. Então, veja que no fim das contas fica o 5 sobre 2, as duas coisas elevadas ao cubo, né? Igual como eu tinha escrito aqui antes, né? Então, as propriedades vai uma encaixando na outra, assim, né? Então, agora vamos para as duas últimas, que são mais estranhas, né? E só mais um detalhe, né? Mais uma observação aqui importante nessas duas propriedades 5 e 6. Cuidado que a gente não pode fazer isso numa soma. Né? A gente não pode fazer isso se a gente estiver somando. Se eu tenho, por exemplo, 3 mais 2 e as duas coisas ao quadrado, isso não é, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa que 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Não é. Aqui a gente teria que fazer um produto notável, né? Lembra o quadrado do primeiro, umas duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não pode distribuir o expoente se fosse uma soma ou uma subtração, tá bom? Então, cuidado aí com essas propriedades para você não fazer besteira. Então, vamos agora para a última etapa aí de propriedades de potência.